Olá, seja bem-vindo ao informativo da TV Universitária de Uberlândia. Aqui você acompanha as informações do Brasil e do mundo e também os destaques de Uberlândia e região. E para começar a edição de hoje, já está correndo o prazo de 3 dias dado pelo TSE para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifeste a respeito da minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O texto previa de forma inconstitucional a intervenção na Justiça Eleitoral nos últimos resultados do último pleito. A decisão de pedir explicações ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi do ministro e corregedor-geral do TSE, Benedito Gonçalves. Bolsonaro tem até quinta-feira à noite para se manifestar sobre a minuta encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres. O texto, considerado inconstitucional, previa intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-ministro segue preso em Brasília, neste quartel da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele deve prestar depoimento ainda esta semana. Torres foi preso ao desembarcar no Brasil no último sábado. Ele estava de férias nos Estados Unidos com a família, onde diz que esqueceu o celular. Apesar disso, a Polícia Federal trabalha com a recuperação de informações do aparelho por meio da nuvem de dados. Torres é acusado de sabotar o esquema de segurança montado para evitar os ataques do último dia 8, um dia anterior, enquanto ainda ocupava a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, ele viajou com a família para fora do Brasil. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 10 dias para que a Polícia Federal apresente um relatório parcial sobre as investigações dos atos terroristas do último dia 8. E a Câmara dos Deputados divulgou novas imagens da destruição do parlamento. As imagens mostram como a invasão se deu de forma rápida. Em apenas 2 minutos, os vândalos romperam a barreira policial na esplanada dos ministérios e tomaram o Congresso Nacional. Lá dentro, a multidão enfrentou os policiais. Escudeiro, escudeiro, escudeiro! Um homem chegou a atear fogo ao sistema de informática da Câmara dos Deputados, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas a tempo. No Salão Verde, esta mulher vandalizou a maquete do Congresso. Na sequência, homens destruíram até a mesa que sustentava a peça. Somente à noite, a polícia conseguiu conter os criminosos, que saíram presos. O Ministério da Justiça informou que, até agora, já recebeu 86 mil denúncias de envolvidos nos ataques. Na segunda noite, uma mulher identificada como Elisângela Cunha Pimentel Braga se entregou à polícia no norte do estado do Rio de Janeiro. Ela é suspeita de organizar e financiar os atos terroristas. Os agentes já haviam prendido o subtenente do Corpo de Bombeiros, Roberto Henrique de Souza Júnior. As investigações revelaram a conivência de militares com os atos praticados no último dia 8. O presidente Lula exonerou mais de 40 militares responsáveis pela segurança das residências oficiais, como o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. Um assessor militar em especial também foi retirado da função de coordenação da segurança presidencial. O tenente-coronel Marcelo Ustra da Silva Soares foi excluído do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Ele é primo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais torturadores da ditadura militar, aclamado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O trabalho de recuperação dos prédios públicos continua. No Palácio do Planalto, funcionários instalaram novos vidros nas janelas. Já o Supremo Tribunal Federal lançou uma campanha que mostra que, apesar da tentativa de destruição, a democracia sai fortalecida. O Ministério dos Direitos Humanos publicou nesta terça-feira a lista de nomes que devem compor a Comissão de Anistia. O grupo é uma das principais ferramentas de reparação às vítimas dos crimes cometidos pela ditadura militar. A pasta comandada por Silvio Almeida nomeou 14 integrantes do Conselho de Anistia. Eles serão responsáveis por analisar pedidos de indenização a presos, torturados ou perseguidos pela ditadura militar e seus familiares.
A professora de Direito Eneade Stutz Almeida, da Universidade de Brasília, será responsável por presidir a comissão. Ainda faltam ser nomeados ao grupo os indicados pelo Ministério da Defesa e os representantes diretos das vítimas da ditadura militar. Em comunicado à imprensa, o Ministério dos Direitos Humanos criticou a condução do grupo pelo governo Jair Bolsonaro e afirmou que, a partir de 2019, a Comissão de Anistia abandonou o conceito de reparação integral. Esse é o entendimento que define como papel da União devolver à pessoa as mesmas condições em que vivia antes das violências praticadas por agentes do Estado. A pasta ainda alega que nos últimos 3 anos o colegiado negou 95% dos casos que foram apreciados. Notícias falsas sobre o auxílio reclusão circulam na internet. O benefício é uma política pública para auxiliar familiares do segurado do INSS que esteja preso. As publicações compartilhadas em redes sociais dizem que o auxílio reclusão teria sido reajustado acima dos R$ 1.302 do salário mínimo, chegando a R$ 1.754. É mentira. O valor, na verdade, refere-se a uma correção feita por portaria interministerial na tabela do limite de ganho pelo preso antes de ser detido para ter direito ao benefício. Apenas os presos que antes de serem encarcerados contribuíam com o INSS por terem um emprego com carteira assinada é que vão ter direito. E essa, na verdade, é uma grande minoria das pessoas que são encarceradas no Brasil. É um número muito pequeno. O valor do auxílio reclusão continua limitado a um salário mínimo. E ele vai todo para as pessoas que dependem economicamente do preso ou presa. Especialmente quando se trata de mulheres presas. Porque as mulheres, a maioria das mulheres são mães solteiras, são uns 80% são mães e solteiras. Então, esse auxílio de reclusão atende às crianças, ou seja, a avó que cuida dos netos porque a mãe está presa. O benefício do auxílio reclusão, pago pelo INSS, é garantido pela Constituição Federal. Ao amparar financeiramente famílias em situação de vulnerabilidade na ausência do provedor ou provedora, funciona também como uma política de segurança pública. A gente tem que lembrar que a família não é responsável pelo crime cometido pelo parente. E a ideia do auxílio reclusão é evitar que essa família tenha uma penúria econômica por conta dessa prisão e, com isso, até mesmo evitar que haja um incremento da criminalidade. As notícias falsas em torno de programas sociais de combate à desigualdade se propagam em grupos pouco dispostos a refletir sobre a veracidade das informações, em especial quando elas estão relacionadas a temas sensíveis, como o sistema prisional. As fake news, elas não atuam de forma isolada, né? São um amontoado de fake news que acabam produzindo o que nós vimos aqui no Brasil recentemente, um descrédito em relação à democracia, visões contra os direitos humanos, a justiça social, enfim, o mundo hoje inteiro sofre as consequências das fake news à medida que ela determina, de alguma forma, um ataque a certos consensos políticos, econômicos, sociais, e isso vai deteriorando o papel da democracia, que é gerar igualdade não só jurídica, mas também uma busca de redução das desigualdades sociais. Fernando Haddad disse que pretende fatiar a reforma tributária em 2 projetos diferentes que devem ser votados pelo Congresso. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda prometeu apresentar ainda neste semestre a regra que substituirá o teto de gastos. Uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos deve ser apresentada, segundo Fernando Haddad, até abril. A gente está pretendendo voltar despesas e receitas ao mesmo patamar pré-crise da pandemia, que é 18,7% no plano federal. Se nós conseguirmos isso em 2 anos, a gente consegue zerar o déficit. O ministro da Fazenda disse que o caminho seria facilitado com uma reforma tributária. A ideia é discutir o tema em 2 etapas. No primeiro semestre, o governo espera aprovar um dos projetos que tramitam no Congresso com foco no consumo. Entre as propostas mais avançadas está a que une 5 tributos num único imposto sobre bens e serviços. No segundo semestre, nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas
mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Haddad se encontrou na Suíça com representantes do Fundo Monetário Internacional. O FMI colocou a sua equipe técnica à disposição do governo brasileiro para ajudar nas discussões da área econômica. Uma das metas do Ministério da Fazenda em busca do equilíbrio das contas públicas é aproveitar as oportunidades para aumentar receitas. Se nós tivermos a agenda correta, com um pressuposto de contas equilibradas, você pode ter certeza que o Brasil vai voltar a crescer acima da média mundial, como aconteceu nos 8 anos do governo do presidente Lula. Este economista, que participou da equipe de transição, disse que o enfoque no curto prazo é revisar gastos tributários. Nós temos várias distorções tributárias e incentivos que não têm retorno para a sociedade. É o caso, por exemplo, da fabricação de concentrados para refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Certamente existem outras, que precisam de uma revisão. Você tem equipamentos de luxo, como jet skis, como helicópteros, que não pagam alguns impostos. Existem espaços para serem ocupados de forma a permitir não só uma justiça tributária e fiscal mais equânime, mas também uma sustentabilidade das contas públicas no médio e longo prazo. E agora é hora do Giro de Notícias com a jornalista Sara Camelo. Boa noite, Sara. Quais os destaques para hoje? Boa noite, Larissa. Boa noite para o pessoal de casa que está acompanhando a nossa programação. E a Prefeitura de Uberlândia informou que de hoje até sexta-feira vai ocorrer uma interdição parcial no trecho entre as ruas Doutor Lacerda e Duque de Caxias, no Lídice. Os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte acontecem das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. E agora tem notícia sobre um projeto muito bacana, porque as inscrições para o projeto, um curso preparatório do Enem, destinado a pessoas da comunidade LGBTQIA+, estão abertas. O projeto Tô Passada está com 40 vagas disponíveis e é destinado a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que já concluíram o ensino médio ou que estão no último ano. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro e podem ser feitas através de um formulário online. Mais informações estão disponíveis no Instagram do projeto, o @ToPassadaPré-ENEM, tudo junto e sem acento. E agora notícias sobre ciência. A vacina de spray contra a Covid desenvolvida no Brasil pode começar a ser aplicada já no ano que vem. A pesquisa ganhou um fôlego com a verba do Ministério da Saúde. Vamos acompanhar. Com a liberação da verba de R$30 milhões pelo Ministério da Saúde, será possível dar início à produção das primeiras doses da vacina em spray nasal contra a Covid-19, que serão testadas em humanos. O aval para os estudos com voluntários foi solicitado à Anvisa. É preciso agora apresentar documentos para comprovar que a produção da vacina, dos lotes piloto, foi feita dentro dos critérios sanitários da agência. Pesquisas mostraram que animais imunizados apresentaram altos níveis de anticorpos e também uma resposta celular protetora. A proposta é ser um reforço capaz de barrar a infecção e disseminação do vírus pelas vias aéreas. O spray induz a produção de anticorpos nas mucosas do nariz, boca e garganta, que são a porta de entrada do novo coronavírus. A pesquisa é coordenada pelo professor Jorge Calil Filho, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP. A vacina em spray, ela simula a infecção normal. Com isto, a gente vai induzir uma resposta no nariz e vai, com isto, impedir a infecção. E ao impedirmos a infecção, nós vamos impedir a transmissão da doença. E nós vamos ter a possibilidade de cortar esta doença, essa pandemia, pela raiz. Duas farmacêuticas já produzem suas versões da vacina em spray nasal contra a Covid-19. Elas foram aprovadas para uso na Índia e na China. Eu acho que esse ano talvez eu consiga terminar e começar a vacinar no começo do ano que vem, que seria uma vitória incrível, porque nós teremos uma vacina inteiramente desenvolvida no Brasil e com uma estratégia completamente diferente para interromper a transmissão viral. E a gente finaliza o nosso giro com essa boa notícia e um Viva a Ciência. Ai, que bom. Muito obrigada pela participação e até amanhã. Sandra. Até. E nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais informações para você.
Bonjour à tous. Mais do que parecer elegante ou fino, saber falar outra língua e conhecer outras culturas vai te abrir infinitas possibilidades. Até porque fazer uma graduação em línguas vai muito além do que dar aula, ler e escrever. No curso de francês aqui da UFO, você vai encontrar um universo de conhecimentos, que irá te preparar para o ensino da língua e da literatura francesa. Aqui é um lugar onde o aluno que nunca estudou francês pode aprender o idioma de forma bem prática, ao longo das disciplinas que são distribuídas na graduação. E é muita coisa mesmo. Você vai estudar sobre a literatura e a cultura francesa, a civilização francesa. Ter contato com a morfologia, que estuda as formas e as estruturas da língua. Você também terá disciplinas focadas na fonética e na sintaxe da língua, que é a forma como falamos e utilizamos as palavras. Enfim, são várias experiências que te permitem uma aprendizagem da língua e literatura francesa. Isso tudo acontece para que você possa atuar em diversos espaços, sejam educacionais ou não. Porque viver na prática todas essas experiências didáticas e métodos do ensino da língua francesa vão te tornar um profissional cada vez mais versátil. E preparando para os diversos ramos da profissão. O curso de Letras Francês, além de preparar os alunos com as disciplinas de língua e literatura francesa, ele também possui projetos de pesquisa e extensão, nos quais o aluno pode vivenciar na prática o ensino da cultura, da língua e da literatura francesa. Além disso, nós também temos as metodologias e estágios supervisionados, nos quais os alunos colocam em prática esses conhecimentos. O aluno é incentivado também a ministrar aulas particulares e participar do projeto de formação de professores da Central de Línguas, nos quais ele pode ter uma bolsa e com essa bolsa ele desenvolve atividades de formação e também de ensino. O mais legal de tudo é que esse ensino vai te abrir portas para o mercado de trabalho. Você poderá atuar como tradutor ou intérprete, revisor de textos, pesquisas, entre outros. Ou até mesmo nas empresas multinacionais na mediação de contatos internos e externos. O curso de letras me fez a profissional que eu sou hoje. Eu vim de escola pública, não cogitava a possibilidade de dar aula, né, de ser acadêmica, e entrei na letras, me apaixonei pela língua francesa, me apaixonei pelas culturas que a gente trabalhou. E hoje eu trabalho na área, né? Eu dou aulas, eu trabalho com traduções e eu me sinto bem realizada. As atividades foram muito condizentes, sim. Houveram vários estágios, eu participei de vários congressos, né, da Abralic. A gente teve a oportunidade de viajar para outras universidades e trocar conhecimento. Eu fui para o FRJ, né, trabalhei por um tempo. A UFA, ela te dá a oportunidade de crescer, de ter uma noção, né, de outras culturas e outros países, sem que você necessariamente saia daqui, né? Na minha graduação a gente recebia vários estrangeiros, a gente dava aula para essas pessoas, às vezes de português como língua estrangeira, e isso ajudava muito na troca, né? Isso ajudava muito a gente ter uma noção de outros lugares mesmo, de outros. Eu entrei no curso de francês sem saber falar uma palavra em francês, nem bonjour. E aí fui aprendendo ao longo do curso, mas para além do ensino da língua, o currículo é muito rico, né? O currículo ele te dá a oportunidade de conhecer muitos lugares, mesmo estando aqui, né? E eu acho que abre muito, expande muito para possíveis horizontes aí, então com certeza não é para quem quer dar aula, ok, dê aula, mas se você quer ser uma tradutora, se você quer fazer outra coisa, eu acho que o curso só acrescenta. Viu só que bacana? E tem muito mais novidades. Aqui no curso de francês você terá um envolvimento próximo com atividades culturais para aperfeiçoar a língua e os seus conhecimentos sobre a cultura dos países falantes de francês. Além disso, o curso de graduação em Letras Francês é responsável pela aplicação do exame DELF, Diplôme d'études en langue française. E esse exame possibilita que qualquer membro da universidade possa ter o diploma de competência linguística DELF.
Então não perca tempo. Vem para o curso de Letras em Francês. Vem para a UF. Estamos de volta com o informativo e a China registrou queda no crescimento econômico em 2022. É o segundo pior índice em quase meio século. Com o relaxamento das restrições da Covid-19, a expectativa é de retomada econômica neste ano, o que pode favorecer ainda mais a relação comercial com o Brasil. O Produto Interno Bruto da China, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 3% em 2022, número abaixo da meta oficial de 5,5% e bem inferior em relação ao crescimento de 8,4% em 2021. É o segundo pior resultado desde 1976. Só fica atrás da alta de 2,2% em 2020, no ápice da crise causada pela Covid-19. E ainda poderia ser pior. O resultado do último trimestre ficou acima das expectativas do mercado. Entre outubro e dezembro, o PIB chinês subiu 2,9%, impulsionado principalmente pelo fim das restrições contra a Covid. O cenário para esse ano é de incertezas. A queda do setor imobiliário e a demanda global fraca também significam que a recuperação do crescimento dependerá muito dos consumidores. Mesmo assim, a expectativa é otimista. Logicamente, a China não espera mais ter crescimentos de 11, de 2 dígitos, vamos dizer, né? Acredito que no ano de 2023, com a eliminação das políticas de Covid-0, ok? Saindo dessa política que paralisou uma grande parte da China, eu acredito que o crescimento chinês vai ser acima de 6%. Uma forte recuperação da economia chinesa pode aliviar a esperada recessão global para esse ano. O país é o principal parceiro comercial do Brasil e o bom desempenho lá deve refletir na balança comercial daqui. Mais de 70% da soja, óleos, petróleo e minério de ferro produzidos aqui são vendidos para o país asiático. A China também consome mais da metade da carne bovina e 40% da celulose brasileira. A China não reduziu essas importações de carne, de soja, de minério de ferro do Brasil no último período, né? Então não vejo grandes, vamos dizer assim, não vejo grandes mudanças no padrão de comércio Brasil-China. O que deve acontecer no próximo desse ano, agora de 2023, é uma volta ao normal na China à época anterior à pandemia. A recuperação chinesa também influencia no investimento estrangeiro no Brasil. Para a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, a boa relação com o novo governo também é um fator importante para a parceria. Quando você fica falando mal ou xingando o seu maior cliente, ele não se sente muito confortável, né? É uma regra básica que algumas pessoas no governo passado esqueceram. Mas eu acredito que o presidente Lula, que basicamente faz amizade com todo mundo e não briga com ninguém, eu acho que a parceria com a China vai continuar sendo muito forte, como sempre foi nos governos dele. E há 2 anos, a primeira brasileira foi vacinada contra a Covid-19. Aquele dia, um domingo, ficou marcado na memória de muita gente como o começo do fim do pesadelo da pandemia. Apesar do sucesso da vacinação, o Brasil ainda tem desafios, como aumentar a cobertura vacinal das doses de reforço e imunizar as crianças a partir dos 6 meses de idade. Minutos após a autorização do uso emergencial de vacinas contra o coronavírus, a primeira brasileira recebia a dose de Coronavac. A AstraZeneca, Pfizer e Janssen viriam a seguir. Os imunizantes promoveram uma queda brusca na mortalidade por Covid-19 no Brasil. Hoje, a cobertura vacinal com 2 doses é próxima de 80%. Já o reforço ainda é um desafio às vésperas da aplicação da segunda geração da vacina contra a Covid-19. O mundo começou a vacinar com essas vacinas de segunda geração. Qual é a diferença, né? A vacina de segunda geração ela é composta pelas proteínas spike, que é aquela proteína que faz com que o vírus se adira à célula humana e entre na célula humana, e, portanto, ela é construída com a proteína spike da cepa original de Wuhan e
com a proteína spike da cepa Ômicron. Para as crianças, a vacinação começou um ano mais tarde, com ampliação gradual de faixas etárias e imunizantes. Atualmente, a liberação é válida desde bebês com 6 meses de idade. No entanto, os índices mostram que quanto mais novas as crianças, menor a cobertura vacinal. Pela primeira vez, a gente vê pais vacinados, pais protegidos, com 3, com 4, com 5 doses, não protegendo seus filhos. Aqui inverteu. Os pais se protegeram e estão receosos de proteger seus filhos. Claro, eles não querem mal das suas crianças, eles estão impactados com tanta notícia falsa. Nesta semana, 740 mil doses de Coronavac destinadas ao público infantil começaram a ser distribuídas aos estados brasileiros. A imunização como um todo foi declarada como uma atual prioridade para o Ministério da Saúde no enfrentamento à ainda persistente pandemia de Covid-19. Atualmente, existem outras armas contra o vírus. As mais recentes são antivirais específicos, que ainda precisam ser mais acessíveis. São drogas de alto custo, é uma ação de saúde pública no sentido de definir as regras, olha, quais são os pacientes em que, de fato, o investimento vai valer a pena no sentido da gente investir na droga e ter isso no Brasil inteiro, não só nos grandes centros, como uma opção terapêutica precoce. E os cuidados de higiene, já conhecidos desde as fases mais críticas da pandemia, ainda devem ser considerados. A máscara seja considerada para as pessoas mais vulneráveis e para os ambientes de supertransmissão. Esses ambientes como voos aéreos, com transporte público, onde você tem muita aglomeração e muita recirculação do ar, e, portanto, uma chance de transmissão muito grande. Sobre a vacinação, médicos e pesquisadores entendem que o futuro deve ser com campanhas anuais para grupos de risco, como acontece com a gripe. A primeira dose de Dona Marta veio um mês após a primeira aplicação no Brasil. Desde então, ela contabiliza 4 doses que minimizaram os efeitos da infecção recente que teve pelo vírus. Ao longo dos últimos 2 dos 99 anos de vida, ela foi testemunha de uma evolução inédita na ciência. A importância é muito grande, porque antigamente nós não tínhamos essa possibilidade. Hoje os cientistas descobriram logo a vacina e foi uma beleza para poder evitar a doença. O informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura às 9 da noite. Obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.